aqui e eu queria, essa manhã, iniciar com uma oração, né, de gratidão a Deus, que Deus tem nos abençoado, nos guardado, protegido e Deus tem sustentado o povo dele. Então, queria pedir a nossa irmã Denilda que orasse agora, clamando a Deus, uma oração de gratidão nesse tempo. Vamos orar? Senhor, nós estamos alegres, Pai, por esse dia que está iniciando para nós, porque o Senhor nos deu vida, Pai, todas as condições para estarmos reunidos, para aprender da Tua palavra, rever nossos irmãos nesta manhã. Deus, nós estamos alegres, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas durante toda essa semana, Deus, nos dando todos os livramentos, nos dando, ó Deus, tudo o que precisamos, provendo sempre nossas necessidades, ó Deus, materiais, emocionais, tudo, Pai, tudo o Senhor tem feito por nós, ó Deus, o Senhor tem sido fiel às Tuas promessas, ó Deus, e nós sentimos, Deus, a Tua presença, nós sentimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus. Nos alegramos, Pai, por ver nossos irmãos nesta manhã, todos alegres, todos bem. Mais uma prova também, ó Deus, que o Senhor também está na vida de cada um deles, ó Deus. Agradecemos, Senhor, por este momento agora, em que nós vamos compartilhar a Tua palavra, Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para que possamos entender e guardar, ó Pai, tudo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Amém. Nos abençoe, meu Deus, durante esse dia, para que nós possamos ser bênçãos na vida, ó Pai, de todos os que estiverem próximos de nós nesse dia, ó Pai. Nos ajude a Te louvar nesta manhã, ó Deus, em espírito e em verdade. Capacita o Teu servo, ó Pai, que vai trazer Tua palavra. Ajuda ele, ó Pai, a lembrar tudo que ele estudou, tudo que ele preparou, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, abra lá sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Eu queria pedir à nossa irmã Clarice que lesse esses 3 versículos. Irmã Clarice. Isso, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos de grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado e tenazmente nos estendia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Carol, você podia depois habilitar meu compartilhamento aí? Estamos meio isolados, meio sem encontrar, sem mobilidade aí. Você se sentiu um pouco assim, fraco, um pouco meio sem força? Alguém quer compartilhar uma coisa do tipo? Não, pastor, tudo normal. Ah, pastor, senti só a falta das pessoas. Alguém queria compartilhar isso aí? Tipo assim, ah, pastor, achei meio diferente. O que vocês irmãos estão achando aí? Esses quase... Não?
4 meses, né? De mundo um pouco diferente. O que os irmãos aí estão sentindo, sentiram de diferente? Alguém quer? Hélio, quer falar? Eu estou apenas querendo confirmar que eu estou super admirado e alegre de ver como nós estamos agindo nesse sistema, porque é uma benção. Está perdendo quem não está assistindo, quem não está procurando entrar e assistir. Não era para ninguém perder, porque tanta gente aprende, como a gente está sentindo aquela união, aquela convivência, como a gente está, parece que próximo do irmão, aquela união, porque na Bíblia fala, né, da união, e aí parece que se não tivesse isso aí, a gente estava desligado um do outro, porque para mim, se corresse, a gente não participar, a gente está se desligando dos irmãos, das pessoas, parece que o amor não está dentro da gente. Então, eu acredito assim, que eu acredito em ser, para mim, que é super ótimo, é uma das coisas que a gente pode até passar para um amigo, passar para outra pessoa. Inclusive, a gente está até negligenciando que a gente tinha tanta oportunidade de passar para outros que não vão na igreja assistir. E espero que a gente possa continuar nesse sistema outras vezes, mesmo que seja depois, porque a gente vai ter facilidade de conviver, conversar com alguém, falar, porque a gente não pode nem ir na casa dos outros para conversar, para dizer, eu vou passar isso. Eu acho ótimo, estou gostando. Entendi. Interessante. Mais alguém aí, nesse tempo aí, sentiu uma coisa diferente, assim? Eu, Pode falar. durante esse período da quarentena, né, que já não é mais quarentena, já é centenas de dias, os dias que eu mais senti, assim, pavor, medo e estranhei muito, foi esses 2 domingos que não podia ninguém sair de casa, né? Porque durante esse período, todos os domingos, meus filhos iam para cá para almoçar aqui com a gente, então, assim, estava tudo normal, né? Eles estavam vindo normal. Quando chegou o domingo que eles não vieram, aí eu senti o baque. Foi horrível, horrível, sem eles aqui para almoçar aqui com a gente. Muito ruim mesmo. Entendi. Sim, é uma questão que a gente fica meio, acho esquisito, né? Mais alguém aí quer compartilhar, assim, nesse tempo aí, essa sensação que está sentindo, sentiu nesses dias aí, né? Eu. Pode falar. Bom dia, pastor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Sr. Francisco. Então, pastor, a grande incerteza, certo, que tem às vezes deixado as pessoas assim um pouco assim, certo, até ansiosas, é porque a gente imaginava que fosse um tempo mais curto essa quarentena, né? E que agora nessa época nós já estaríamos já mais ou menos, né, numa curva descendente. Mas está acontecendo exatamente o contrário, né? Parece que agora que as coisas estão começando, né? A curva está subindo, muitas mortes, muitas, né? Então, isso aí tem deixado as pessoas assim ansiosas e você não tem como fazer uma programação dos seus negócios, principalmente assim, certo? É muitas incertezas no ar, certo? Então, isso deixa, às vezes, a gente assim, um pouco assim, preocupados. Por quê? Porque todos nós temos compromissos, né, pastor? E não esperávamos que fosse um tempo assim, tão longo, certo? Essa pandemia. Certo. Genilda. Então, eu estava comentando essa semana aqui, falando assim, Deus sabe todas as coisas. E Deus mandou o Senhor para cá, nesse período aí. Deus sabia que no ano 2020 nós íamos precisar estar reunidos assim. E nem todas as igrejas dominam essa tecnologia aí do Zoom, né? Estão só vendo mensagens pelo Face. Então, eu estava dizendo como que Deus é bom com a nossa igreja. Deus mandou vocês para cá, o senhor, a Carol, que está aí, está lá em Belo Horizonte, mas está aí controlando a tecnologia aí para nós, né? Viabilizando a situação. Então, como a gente vê nisso aí, a providência de Deus. Vocês estarem aqui nesse momento, né, providenciando essa maneira da gente se reunir. E eu tenho achado maravilhoso. Eu tenho conversado com alguns da nossa igreja que não entra, e eu falei, olha, nós temos que aproveitar
isso aqui é o que Deus está nos dando. Se nós não damos isso, nós estamos desprezando aquilo que Deus está nos dando. Quem não é fiel no pouco, às vezes a pessoa fala, eu não gosto, acho chato. Não sei. Eu falo, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então, é o que Deus está nos dando nesse momento, é isso. E isso é muito, muito. Não despreze as pequenas coisas. Eu lembro de uma mensagem do pastor Elcio, antes de ir embora daqui, foi uma das últimas mensagens dele. Não despreze as pequenas coisas. E eu nem acho que isso é pequeno, eu acho isso aí muito grande, muito importante. Às vezes é a maneira que as pessoas estão se referindo ao encontro no Zoom, né? Não, é chato. Não é chato. É muito bom para mim poder entrar nesses horários, ver os irmãos, ouvir o senhor aí falando. Para mim é muito, muito, não é pouco. Aquele dia aí que o pastor Afro veio, eu achei maravilhoso demais, porque muito o pastor legal, Afro faz parte da nossa história, como ele colocou, né? Realmente foram tempos muito bons quando nós convivemos com Eliezer, então a gente pôde recordar, rir, foi 10. Foi muito legal. Eu que não vivenciei, me senti em casa, foi muito gostoso aquele dia. Foi maravilhoso. E fora aquela questão, né, gente? Nós já ouvimos alguns pastores de longe. Sim, senhor Francisco. E também eu creio que Deus, como diz, está agindo, certo? Porque até final do mês agora, nós não vamos ter mais carretas na cidade, né? A previsão, como falei com o prefeito essa semana, que até dia 30 inaugura lá a nova pista, certo? Aí nós vamos poder voltar, por exemplo, no caso, para o salão, né? Que era a ideia original e o barulho não deixava, né? Então, acho que nós estamos muito perto para isso acontecer. Isso aí é uma verdade também, bem lembrado. Pois não, Gileuza. Só complementando o que Genilda disse, foi muito bem a fala dela, mas o que eu acho, assim, que eu vejo Deus agindo mais com a vinda do Senhor para cá, é sobre o pastoreio das ovelhas. Nesse tempo de pandemia, o Senhor nunca deixou de visitar nenhuma, né, das casas, sempre cuidando, sempre, assim, providenciando algo para estar fazendo. Isso eu vejo como providência de Deus. O quanto que Deus vê o futuro, né? A gente vê só o momento, mas Deus vê o nosso futuro. Sabia que nesse momento nós íamos precisar realmente de um pastor para estar pastoreando as suas ovelhas. E isso o Senhor faz muito bem. Amém. Amém. E eu me sinto constrangido porque os meus amigos lá do século 17, 16, o nosso irmão Calvino, que enfrentou uma peste também tão terrível, ele falou, não, se eu tiver que morrer, eu falei, meu Deus do céu, se esse varão de guerra falou isso, então se eu tiver que morrer, louvado seja Deus. Mas alguns irmãos nossos no passado, também como pastores, eles viram essa necessidade do pastoreio. Porque quando eu mando essa mensagem, gente, de ter esse jejum de pensamentos ruins, é por causa, um pouquinho eu vou falar aqui hoje é para evitar exatamente isso aqui que eu vou pôr na tela para vocês. Deixa eu pôr aqui só um minutinho. Porque é uma oportunidade o que estamos vivendo hoje. É uma oportunidade que cada crente está vivendo. Então, os irmãos estão vendo aí? Sim. Certo. Então, nunca eu acho que nos seus anos de vida você teve tanto tempo para você buscar a Deus. Nunca, nem eu, nem você, nós tivemos tanto tempo para buscar a Deus. E há um perigo mesmo nessa época aí de acontecer exatamente isso aí, o enfraquecimento espiritual. Isso aí é um perigo que pode acontecer e é uma questão que é muito perigoso, porque quando hoje
Se você pegar um livro secular, um livro que a pessoa nem crente é, né? Ele sempre agora, hoje em dia, você pega um livro de autoajuda, todos eles, praticamente é unânime, 90 e vão querer jogar você para você alimentar o seu lado espiritual. Por isso que hoje tem muita questão de meditação, medite, porque é uma forma de você mexer com o seu espiritual. O mundo hoje, os psicólogos, psiquiatras, eles estão vendo que a ciência não é tudo. Então, existe um lado espiritual e essa pandemia, essa questão pode atacar sim esse lado espiritual nosso e enfraquecer a gente. A minha preocupação mesmo com os irmãos é não só de levar a ceia. Algumas casas eu fui rapidinho, tudo bem aí, como estão as coisas aí e vou embora. Mas às vezes a questão de levar a ceia, lembrando gente, a ceia não é só um ritual, é um sacramento de Jesus que nos alimenta espiritualmente, nos alimenta fisicamente. Isso não é uma coisa, um milagre, não. Mas pode acontecer um milagre. Alguns amigos meus falaram assim, cara, onde eu fui levar ceia com a senhora, ela estava acamada. Após a ceia, ela se levantou. É um negócio que Jesus está presente ali, né? Eu também levei ceia também para algumas pessoas acamadas também, que após ali a ceia, ela estava conversando, falando e tudo mais. São coisas impressionantes. Então, a ceia não somente é questão espiritual, que nos alimenta espiritualmente, também nos alimenta emocionalmente e fisicamente. Então, perguntinha para nós aqui, por que existe aí um enfraquecimento espiritual? O que os irmãos acham sobre isso? Por que uma pessoa pode ficar enfraquecida espiritualmente? Pastor, eu vejo o seguinte, essas pessoas que estão perdendo alguns entes queridos, certo? Começa a colocar Deus no tribunal dos réus, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus está fazendo isso? Por que meu filho? Por que meu pai? Vimos agora essa semana, né, que morreu um médico, morreu a esposa, tinha morrido há 2 anos de câncer, agora morreu, ele tinha 2 filhos, avós cuidavam, morreu agora a avó, morreu o avô, certo? Então, isso está na família. Mas por quê? Porque na minha família levou a mãe, levou meu pai, levou meus avós, assim, tudo, certo? Então, isso aí as pessoas começam a questionar Deus. Por quê, certo? Aquilo que nós vimos nas lições passadas, o porquê. Né? Então, isso eu tenho notado que as pessoas estão começando assim, a questionar Deus, certo? O que leva fulano, não levou ciclano? Então, é o que o texto de Malaquias fala lá muito, né? Fala muito assim, sabe? De Deus no tribunal dos réus. Eu creio que está acontecendo muito isso hoje em dia. Entendi. E os irmãos, o que os irmãos também acham a respeito disso? Por que uma pessoa ela pode enfraquecer aí espiritualmente? Existe um enfraquecimento espiritual. O que leva a isso? O que seria, na verdade, um enfraquecimento espiritual? Eu acho que também é mais difícil quando a gente está na situação que está, para algumas pessoas poderem continuar buscando Deus. Porque quando a gente está no dia a dia, no normal, aí tem o culto na nossa igreja, né? Tem evento terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. E aí a pessoa está ali convivendo em comunhão e tudo, e tem que lidar com os problemas do dia a dia dentro de casa, com mais pânico que muita gente está sofrendo. E aí começa a perder o buscar de Deus, que é aquela história, né? A brasa fora do braseiro, né? No churrasco lá, se cai o carvão para fora da churrasqueira, ele esfria. Então, se não tem a busca constante, aí vai esfriando e vai enfraquecendo espiritualmente. Legal. O que mais aí? Pastor. Pois não, pode falar. Eu acho assim, a gente é a carne e o espírito. Aquele que a gente alimentar mais, ele vai sobressair. Se eu alimentar mais o meu espírito com a palavra de Deus, coração, né, com os cultos, ouvindo os cultos de oração, de estudo bíblico, todos os trabalhos do Senhor, nós vamos
ficar mais vivo, né? Vai ter um avivamento. Mas se a gente alimentar mais a carne com as obras da carne, a tendência é esfraquecer mesmo. Eu creio que é mais ou menos assim, né? Porque não tem como os dois crescerem juntos. Ou um vai ficar raquítico e o outro sobressair, ou vice-versa. Certo. Mais alguma questão aí? Pergunta para o Carlos. Atleta. Oi? Pergunta para o Carlos, ele é atleta, né? Tem que se alimentar bem para poder vencer a batalha. Né? Exato. Então, vamos lá rapidinho aqui e pensar 12:2. O que pode causar esse enfraquecimento espiritual? Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Certo. Uma causa que pode acontecer aí, no enfraquecimento, realmente, é deixar de olhar para Jesus. Quando nós paramos de olhar para Jesus, nós perdemos o referencial. Então, você imaginar que, não, está muito ruim, pastor, está terrível. Agora, Jesus ele suportou tanto sofrimento, gente. Tanto sofrimento. A própria encarnação de Jesus já é um sofrimento. Entendeu? Você imagina aqui, igual... e fica pensando, no hospital, assim, assado, para ter o bebê, será que eu vou ter aqui em Jaciara? Será que eu vou para Rondonópolis? Será que eu vou para Cuiabá? Será que eu vou para outro lugar, um ambiente? Jesus nasceu na casa, no curral, né? Ficou ali no curral para se esquentar, talvez ali. Então, a gente fica pensando nisso aí, o sofrimento, quando nós temos olhar realmente, a gente possa, puxa vida, Jesus estava passando por isso, ele orou. Jesus estava ali com os seus apóstolos numa festa, se portou assim. Jesus estava em tal lugar, confrontando ali, foi confrontado, ele tomou essa postura. Então, nosso modelo, sim, para nós não ficarmos enfraquecer na fé, e eu ficar olhando muito para algum pastor famoso, eu vou aprender muita coisa. Mas no futuro eu posso me decepcionar. Eu posso me decepcionar. Eu posso olhar para um grande líder aí político, nossa, esse cara é muito bacana e tal, gosto dele, apoio ele, mas no futuro eu posso me decepcionar. Mas Jesus eu não vou me decepcionar. Então, para eu fortalecer mesmo assim, eu jamais posso deixar de olhar para Jesus. Então, uma outra coisa também que pode nos enfraquecer espiritualmente é quando nós perdemos aí a simplicidade do Evangelho. Quem puder abrir em Romanos 14, 13 e 20, 13 a 20, na verdade, é um grande problema quando nós perdemos realmente a simplicidade do Evangelho. E eu tenho conversado com alguns irmãos nossos que isso, Romanos 14, do verso 13 ao 20. Eu tenho conversado com alguns pastores irmãos nossos aí a respeito da igreja, a respeito de como é que está sendo. Então, devemos voltar realmente à simplicidade do Evangelho. Quem abriu aí, puder ler para a gente? Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois,
vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Certo. Então, novamente, né, para nós pensarmos aí a respeito disso, dessa simplicidade do Evangelho, Paulo usa aqui essa questão da comida porque é uma coisa simples, coisa natural, uma coisa comum que todos nós fazemos. Mas, tem certas coisas que, no natural, para que eu vou fazer se eu vou causar um escândalo? Exemplo, eu estou aqui sozinho hoje, né, que Jucimeira, a Carol está viajando. Já recebi convite para almoçar. Eu falei, rapaz, que vontade de almoçar esse peixe. Mas, por questão de amor aos irmãos da igreja, por questão de amor à cidade também, eu, infelizmente, vou ter que negar. Porque eu não quero causar escândalo, eu não posso causar escândalo. Porque lá o pastor andando na rua, lá o pastor não sei o quê. Porque, de novo, né, gente? Desde o começo a gente sempre quis dar o exemplo e incentivar. Vai buscar marmita, pastor. Depois eu passo lá para pegar a marmita. Mas, nesse sentido, a gente tem que tomar esse cuidado. E a simplicidade do Evangelho. Então, muita gente, às vezes, isso aqui, gente, é muito simples, né? Estamos aqui, a gente falou assim, pastor, que bom que você usou essa ferramenta aqui, mas eu gostei dessa ferramenta aqui por causa dessa simplicidade. Eu estou falando aqui, o pastor tira uma dúvida, a gente comenta, a gente pode compartilhar, lê isso aqui, olha isso aqui. Essa dinâmica que realmente se aproxima um pouco de um culto presencial, ajuda a gente nisso aí, nessa simplicidade. E devemos buscar essa simplicidade para que a gente possa realmente não enfraquecer na fé. Porque tem tanta gente que queria tanta coisa para falar que está crescendo espiritualmente, enquanto as coisas de Deus é muito simples. É viver em paz, realmente buscar a comunhão com Deus, buscar a comunhão com Cristo, com os irmãos. Então, é nesse sentido que nós temos que viver a coisa mais simples possível para que nós possamos realmente agradar ao Senhor. Amém? Então, rapidinho aí, se você puder abrir lá em Gênesis 2, 22 e 25. Gênesis 2, 22 e 25. Acho que a Genilda queria ler o outro lá. Gênesis 2, 22 e 25. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. O 25, até o 25? Do 22 até o 25. 22? Ao 25. Isso, do 22 ao 25. Ah, tá. E disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Certo. Uma coisa que pode tirar a gente aí dessa comunhão também, nos enfraquecer espiritualmente, é a perda do discernimento espiritual. Então, você vê que Adão lá, ele olhou lá e viu que aquilo ali, tudo vem de Deus, tudo ali, essa mulher aqui é de Deus, o que é isso? Não é mesmo? Essa Eva veio de Deus mesmo. Então, quando a gente pensa aqui, eu vou falar uma frase aqui, pegando um pouquinho que a Edileuza falou, só para vocês me entenderem o que quer dizer com isso aqui. Nós precisamos alimentar
alimentar o nosso espírito e também alimentar a nossa carne. Que isso, pastor? Tá doido? Calma, vou explicar isso aqui. O que quer dizer com isso? Quando eu falo alimentar a carne, nós somos seres humanos, tá, gente? Nós somos pessoas comuns. Nós somos pessoas que se alegram assim de, oh, que sol gostoso. Nossa, que comida boa. Nossa, que filme bom, que livro legal, que bom cultivar aqui, mexer na terra, que bom dar corridinha. Nós somos pessoas comuns. E isso é natural nosso, é na nossa carne. Então, essas coisas boas têm que ser alimentadas. Infelizmente, o próprio texto bíblico mesmo em Hebreus, em 2 Coríntios, 1 Coríntios também, e tem Romanos também, a gente vai ver que existem pessoas que querem tirar isso da gente, até mesmo dentro da igreja. Então, tem gente que acaba pondo um peso na gente, querendo tirar as coisas comuns, as coisas naturais da gente, para isso. Então, imagina, você aí gosta de... alguns aqui nem fazem mais isso, mas aqui um exemplo aqui. Boa parte da pessoa aqui gosta da caminhada, gosta de andar de bicicleta, gosta de pescar. Imagina se eu falasse aqui, meus amados irmãos, vocês estão do prazer nas coisas erradas. Vocês não podem ir na academia, não podem andar de bicicleta, não podem pescar. Que isso, gente? Deus deu esse mundo para a gente aqui, para a gente aproveitar desse mundo e realmente ter alegria nisso. Então, uma forma também, às vezes, que tira nos enfraquece espiritualmente, é tirar realmente essa questão da simplicidade, não só do Evangelho, e também essa questão do discernimento espiritual. Uma coisa é espiritual, outra coisa é natural. Certo? Então, realmente, às vezes você está ali na beira do rio pescando, gente, é uma alegria estar ali. Na beira de um lago pescando, é uma alegria, uma paz que você tem ali. Ah, vou andar de bicicleta um pouquinho aqui, vou dar uma caminhada. Isso é natural e é bom. Deus nos fez assim, senão Deus nos colocaria não nesse planeta tão lindo, colocaria a gente dentro da sua casa aí. Faria uma casa grandona, pronto. Sem nenhum verde, sem nada, nos faria sem pernas, sem braços, ficar só lá deitado lá sem fazer nada. Não é isso que Deus nos fez assim. Então, temos esse discernimento. E quando nós temos discernimento, nós podemos realmente não ficarmos fracos. Então, só para nós pensarmos um pouquinho aqui sobre essa questão do como é que eu posso identificar um pouco se eu estou fraco na fé ou fraco espiritualmente, melhor dizendo, fraco na fé não, fraco espiritualmente, vou dizer aqui. Alguns comportamentos que a gente olha na questão do enfraquecimento espiritual é o quê? É a ira, é o nervosismo, é um rosto diferente, você vê a pessoa com um semblante abatido, um semblante agressivo, fuga, críticas. Então, você vai começar a perceber isso quando a pessoa está ali enfraquecendo espiritualmente. Uma desconfiança espiritual. Quem puder abrir rapidamente aí em Tiago 3, de 1 a 10, é interessante. Genilda, você pode ler para nós isso aí? Tiago 3, 10, de 1 a 10, Genilda. 3, de 1 a 10. Isso. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se formos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos,
por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai também. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Amém, amém. Então, a gente vai ver aí, quando a pessoa, esses comportamentos assim, começa tudo desconfiar espiritualmente, criticar algumas coisas, começa a falar muita coisa que não tem nada a ver. Você começa a observar isso na pessoa e você, ó, essa pessoa tá demais. Isso assim, você começa a perceber isso, a murmuração, uma desconfiança espiritual, um negócio estranho, assim. Uma questão também que a gente vê é a perda de compromisso, responsabilidade, temor. Pessoas ficam ali, digamos, irreverentes, né? Então, a gente vai ver muita gente também aí que começa a perder a fé em Deus. Se desvia, pastor? Não se desvia. A pessoa perde ali a confiança em Deus, começa a perder essa confiança no Senhor, né? Então, isso é muito comum. E aí também a gente vai ver que a pessoa, quando começa a enfraquecer espiritualmente, ela começa a ter muito apego às coisas materiais. Então, graças a Deus aqui na nossa igreja aqui, eu tenho visto os irmãos realmente sendo abençoados e também sendo abençoadores. Então, nossa dispensa, gente, lá de alimentos, está cheia. Já doamos já nessa semana agora 2, já vamos dar mais uma cesta já. Irmãos aqui, às vezes eu recebo aqui uma fruta, recebo um bolo, recebo limão, aí eu distribuo limão para todo mundo, e aí a gente vai vendo assim, igual até terra, tem gente doando terra aí. Então, assim, gente, é uma questão da gente estar vendo aí como é que Deus tem abençoado a gente novamente, né? Desde o começo, eu sempre pedi para os irmãos estarem orando, que alguns irmãos estavam preocupados com a questão financeira. Falei, gente, pede a Deus direção, vamos pedir a Deus graça, né? Continuamos aí, parece que o governo quer tirar um pouco dos benefícios dado aos aposentados também. Vamos orar por isso também, para que tanto o governo tenha condições de estar pagando aquilo que é devido, né? Os aposentados também observar esse mundo e começa a ter esse discernimento, porque nós não estamos fracos e comendo, em vez de praguejar, né? A gente vai querer ser pessoas abençoadoras. Então tem gente que fica só praguejando. Então é uma questão complicada, ok? Então uma perguntinha para a gente aqui, nós pensarmos: por que acontece o enfraquecimento espiritual? A gente já sabe que é possível ficar enfraquecido, mas a gente já viu já algumas evidências, né?
e você começa a observar a pessoa. Então, a gente enfraquece por alguns motivos. O motivo que acontece aí está aí, ó. Más companhias. Então, alguém para em Provérbios 13, 20 e outro lá em João 4, 1. Por favor, 1 João 4, 1. Primeira epístola de João. E Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Certo. E lá em 1 João 4, 1, quem abriu aí? Amado, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Certo. Conversar com o espírito, pastor, calma. O espírito é questão da filosofia, da mente, do que a pessoa traz ali, tá? Então, cuidado com o que você ouve. O que você ouve. Às vezes, nem precisa sair de casa, porque tem aí, às vezes, a televisão, tem a internet, tem o celular, que traz muita coisa que, às vezes, não traz benefício nenhum. Tem irmãos nossos assim, pastor, parei de assistir esse canal, comecei a assistir outro, mudei de tal, eu ouço até certo ponto ali, eu estou ouvindo mais isso, ouvindo aquilo outro. Então, realmente, às vezes, você não está na companhia andando, mas está ouvindo muita coisa que, às vezes, não te traz ali benefícios. Realmente, assim, isso é questão aí. Então, essas más conversações, né? Quem sabe, más companhias são complicadíssimas, que podem enfraquecer você também. Outra coisa que pode enfraquecer a gente e outras coisas, na verdade, é o quê? Inveja, ciúmes, pecados ocultos. Então, vai te enfraquecendo. Vai te realmente colocando você para baixo aí. Nessa questão do, como até mesmo a Edileuza comentou, se a gente for alimentando essas práticas aí, a gente acaba realmente deixando mais forte esse lado ruim da carne nesse sentido. E lógico, uma questão que realmente vai nos enfraquecer é essa desobediência a Deus. E quando, já pegando esse mesmo link da Edileuza, se eu estou lendo pouco a Bíblia, ou seja, eu estou comendo pouco do pão vivo, alimentando pouco, eu realmente estarei aí desobedecendo, porque não vou saber o que Deus quer para mim, e aí eu estarei fraco também nesse sentido. Então, uma perguntinha aí para vocês aí, eu queria que alguém respondesse aí, pessoal. Quem que tira proveito do enfraquecimento espiritual seu, meu e da igreja? Quem que vocês acham que tira proveito disso? Ivete, quer falar? Você está aí meio, com a carinha meio assim. Só dá um toque nessa tela aí. Isso. Pode falar, Ivete, o que você acha aí? Quem tira proveito do enfraquecimento aí da Ivete? Quem tira proveito do meu enfraquecimento? Uai, é só coisas ruins, né? Só quem tira proveito é só coisas ruins. Porque se eu me alimento espiritualmente, eu vou estar sempre forte, né, pastor? Se eu alimento espiritualmente, eu não vou estar dando brecha para que coisas ruins aconteçam, nem comigo, nem nos meus arredores, né? Por quê? Porque eu estou forte, né? Eu estou alimentada. Eu preciso estar alimentando todos os dias, estar se alimentando. É isso que eu penso, né? Entendi. Pedrão, quer falar, filho? Sim. Pode falar. Tá. Quem tira proveito do enfraquecimento
enfraquecimento espiritual é pecado. É o pecado. Legal. Legal. Ele é demais, esse menino. Estou apaixonado. Pastor, Pois não, seu Francisco. lembrando a avó Lisete, do Rabinho. Rabinho? Do diabo, né? Do diabo. Ela falava assim, Isso, o do diabo se Rabinho. aproveita. Sim. Ana Clarice, quem te diabo aproveita? O diabo, né? O diabo que aproveita as coisas que... O diabo tira proveito. Tira proveito. As pessoas más. Pessoas más, boa, legal. Por exemplo, assim, se uma pessoa ele é má, ele tem umas atitudes ruins, aí ele vem em mim, fala uma coisa que ele fez, ou estou separado, estou fazendo assim, por causa disso, isso, ele começa a comentar, e eu estou apoiando isso lá, ele está tirando proveito daquilo, porque eu estou satisfazendo aquilo que ele realmente está no coração, e eu tenho que cortar, devo falar para ele que não, é daquele tipo, isso. Então, ele não vai tirar bom proveito. A mídia, quando elas lançam certas coisas aí que não está correto, ou que não está correto não, que eu fico dando valor que não me edifica, eu estou valorizando o mal, né? Ele lá, né? Entendi. Reginaldo, Elza, quem que tira proveito disso quando há um enfraquecimento nosso, da igreja? E quem tira proveito disso? Eu vejo pessoas, né, pastor? O demônio vestido de pessoas que chega para te derrubar, para fazer qualquer coisa, que faz algo porque vê teu enfraquecimento. Igual Cristo quando estava no deserto, né? Achou que o demônio achou que tinha oportunidade, mas ao mesmo tempo ele quebrou a cara. Mas nós, como nós deixamos de seguir a Deus, aí o nosso enfraquecimento se torna o alvo fácil para ele. Ok. Então, gente, realmente aí, quer me falar mais uma coisa? De Leusa? Não? Francisco? Pastor, lá em Jeremias fala sobre a brecha no muro, né? Interessante. Né? Ali, então, uma vez com esse enfraquecimento, nós abrimos brechas para que as coisas más possam acontecer nas nossas vidas. Certo. Gileuza, você quer falar uma coisa? Você fez assim um joinha, não? Pastor, ele falou do muro aí, eu achei interessante o seguinte, o muro, fazem um muro, vamos supor, pega daqui a Jaciara, com toda aquela grandeza, aquele exagero, e deixa lá uma brecha de meio metro quadrado, é suficiente para perder todo aquele valor imenso, porque vão passar por aquela brechinha, vai estragar tudo. Boa. Entendi. Mas, gente, então aqui, só para a gente ver aqui também, os irmãos falaram aí também, então, quem tira proveito desse enfraquecimento espiritual é o diabo e demônios, que realmente vêm perturbar a gente, vêm colocar pensamentos ruins, pensamentos terríveis, até mesmo como o nosso irmão Reginaldo comentou aí, pessoas endemoniadas aparecem mesmo ali para perturbar a gente. Falsas religiões, e aí as falsas religiões vão aproveitar esse enfraquecimento e colocar dúvidas a respeito da doutrina, da palavra de Deus, da fé que nós temos. As pessoas acabam ali ouvindo algum líder espiritual de outra religião e acaba colocando dúvida no seu coração. Então, quem tira proveito disso são as falsas religiões. Os incrédulos também, que não querem Jesus aí, que pessoas são até mesmo ateus, né? A gente hoje, como o senhor falou aí, hoje nós temos aí várias pessoas questionando realmente a respeito da soberania de Deus, e pessoas que não creem em Deus têm colocado, às vezes, uma pressão em cima dos crentes a respeito disso, né? E aí também, quem toma proveito disso são crentes frios e rebeldes, que muitas vezes, em momentos de enfraquecimento, você acaba dando ouvido a esses, que aí você, puxa a vida, será que é isso? Será que é aquilo outro mesmo? Então, quem tira proveito disso são pessoas aí realmente que
às vezes estão frios na fé e colocam alguns tipos de perturbação para a gente, em vez de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de vamos buscar mais a Deus. Para que isso? Para que aquilo? E acaba a gente vai vendo aí esse esfriamento espiritual, certo? Então, quando nós pensamos aí também quem que é atingido por essa questão desse enfraquecimento, a gente vai ver que é atingido com isso. Somos nós, crentes, são os líderes aí, pastores, presbíteros, missionários também, líderes aí da igreja, né? Que estão aí de departamentos, ministérios, então acabam sofrendo, a família sofre, a igreja sofre, a sociedade sofre como um todo. Então, estão aí. Aí a pergunta rapidinho aqui, vou projetar aí para vocês. São mais ou menos, eu alenquei só umas 11 para nós pensarmos como é que a gente pode, na verdade, ser forte espiritualmente. Então, eu pus aí na tela, depois eu posso até mandar aí no grupo depois, essa questão aí de como voltar a ser forte espiritualmente. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é perdão e arrependimento. Isso é extremamente necessário. Outra coisa que é importante também, tomar uma posição realmente em Cristo, né? Ali, quem é eu, né? Eu estou ali como sou crente mesmo, não sou? Eu sou crente mesmo no Senhor Jesus. Eu estou fazendo mesmo as coisas para agradar a Deus. Sou de Deus, não sou de Deus. Então, isso é super importante, essa decisão. Tomar postura, né? Vamos pôr dessa forma assim, né? Tomar postura mesmo. Quem eu sou e onde eu estou, né? Então, às vezes, algumas pessoas estão ainda meio que sem saber se são de Deus ou não, né? Outra questão também aí, para nós pensarmos aí, como devemos fortalecer na fé, é o quê? Congregar, dizimar e ofertar. Mas congregar, pastor, estamos congregados agora, né, gente? Novamente aqui. Dizimar. Eu tô assim, eu fico impressionado com os irmãos, com essa preocupação do dízimo, preocupação porque os irmãos entenderam que o dízimo é muito mais do que dar um dinheiro para a igreja, é muito mais do que entregar um valor para a igreja. Então, o dízimo é um lado espiritual, sim. O dinheiro tem um lado espiritual. Então, quando nós temos a alegria de contribuir, entendemos que tudo que está em nossas mãos vem de Deus, nós dizimamos, ofertamos e temos essa alegria porque a gente vai... Nosso entendimento com o dinheiro é outro, né? Porque nós temos realmente aí a fé em Cristo. Praticar a palavra, isso é super importante para que nós voltemos a ficar fortes espiritualmente. Fortalecer os vínculos aí da igreja e da família também é importante. Pagar as dívidas, de preferência todas as dívidas. Pastor, como é que eu faço? Pede a Deus sabedoria, pede a Deus alguma forma para que você consiga pagar isso aí, alguma estratégia. E Deus manda, gente, Deus manda. Nós temos visto aí, às vezes fica ali, surge um telefonema, você tem um dinheiro aqui parado, você tem aqui, fulano, está devendo dinheiro, toma aqui o dinheiro. Isso acontece. Então pede a Deus, Deus, estou com dívida, estou querendo pagar, preciso pagar. Então, é importante também que nós venhamos pagar nossas dívidas. Isso é super importante para nos fortalecer espiritualmente. Por que eu falo isso, gente? Porque é o seguinte,
Quando você está livre das dívidas, você está livre emocionalmente, livre até mesmo espiritualmente. Aquilo não te perturba, aquilo não traz para você um peso, você está aliviado. Hoje à noite, a gente vai ter com a gente aqui um pastor. Eu tinha uma dívida com ele, e eu vou contar isso depois, que me machucava demais, me perturbava demais. Então, vocês vão saber o porquê, se estiver aqui, né? Então, eu vou contar isso na noite. Vai estar um pastor com a gente aqui, pastor aí querido. Então, vocês vão saber depois. E isso me perturbava, tirava minha paz. E isso é importante. Tomar cuidado com as palavras, andar só com os sábios espiritualmente. E ser sábio espiritual muitas vezes não tem a ver com a idade cronológica, e sim com sabedoria espiritual. Não ignorar a batalha espiritual, existe sim essa questão. O mundo espiritual, ele é real, tá, gente? E ter realmente aí vida em família, isso é importante. Apesar que eu vi um pastor falou assim esses dias: rapaz, eu estou precisando tirar férias da minha esposa dessa quarentena. Eu acho que eu vou ficar num quarto e ela em outro, porque eu não estou aguentando tanto tempo com ela. Ele mora numa capital, né? Então tem menos mobilidade ali. Eu estou precisando. Vou ficar ali, ficar uns dias sem ver minha esposa, porque tá demais. Então, mas é importante a gente ter esse vínculo aí alicerçado. Isso é super importante para a gente também. Ok? Então, uma coisa que eu queria até pedir aqui, deixa eu ver aqui, vou projetar aqui na tela. Genildo, se você puder ler isso aqui para a gente, só para a gente concluir, uma conclusão. Todos nós cristãos passamos por provas e lutas e devemos tirar proveito para a nossa edificação espiritual. Determinadas batalhas só servem para nosso fortalecimento espiritual. Não adianta se desviar do Senhor e da igreja. Não adianta mudar de igreja. É preciso mudar o nosso comportamento. Não adianta abandonar os cargos e posições. Não adianta fugir do compromisso. Quando se sentir fraco, confia no Senhor. Neemias 8:10. Então, só para a gente encerrar aqui, isso é uma verdade. Estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos adaptando. Estamos vivendo um tempo que algumas pessoas estão aí com problemas, mas, novamente, há essa necessidade do fortalecimento espiritual. Eu e você precisamos disso. Nós precisamos disso. A igreja precisa disso. Esse mundo precisa disso. Por isso que eu falei com os irmãos novamente, nós somos sim a igreja que vai abençoar essa cidade, sim. Nós temos aí uma palavra, nós temos aí uma verdade poderosa que é o Evangelho, e nós sim somos o povo abençoador dessa cidade. Não tire isso da cabeça. Quantas e quantas coisas você ainda vai fazer nessa cidade, vai abençoar essa cidade para a glória do Senhor. Amém? Amém. Então, novamente, fortaleça, enchimento do Espírito, precisamos disso, estar cheios do Espírito Santo, que eu tenho dito aqui nas últimas semanas. A gente está lendo aí, quase encerrando aí Atos, né? Alguns já encerraram já, mas é nesse sentido, você vai ver que sempre a igreja estava buscando o enchimento do Espírito e Deus agindo no meio deles, tanto em momentos de paz, que a gente viu lá no livro de Atos, tanto em momentos de perseguição, a igreja estava ali sendo edificada. Amém? Amém. Eu queria pedir à minha linda esposa para que encerrasse esse coração. Esse tempo aqui, vamos orar? Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco todo esse tempo, obrigado que estamos aqui todos saudáveis, Deus, obrigado que o Senhor proporciona essa possibilidade de vermos uns aos outros, de saber
assim, vendo uns aos outros como estamos, Deus. Quero pedir que o Senhor nos conceda mais uma semana abençoada na presença do Senhor, Deus. Que o Senhor nos ajude a continuar crescendo espiritualmente, abra nossos olhos, nossa mente, Deus, quando a gente estiver enfraquecendo espiritualmente, para que a gente se fortaleça, continue se fortalecendo espiritualmente, Deus. Cuide do nosso psicológico, Deus, cuide do nosso coração, que a gente tenha alegria em estar na presença do Senhor e lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. E guarde também as nossas famílias, Deus, dessa pandemia, guarde a nossa liderança, guarde aqueles que estão na frente, trabalhando, seja com limpeza, seja atendendo pacientes, Deus, guarde a vida de cada um deles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Então, gente, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Deus abençoe a todos. E uma perguntinha básica, né? Carol, tá chorando muito de saudade de mim?